Saudações mágicas para você que me acompanha, eu sou Cristiano Aro e depois de um longo e tenebroso hiato, estamos de volta aqui no canal Meu Eu Mágico, esse canal voltado para o seu empoderamento, para a sua espiritualidade. Por falar nisso, a jornada pelo autoconhecimento, a jornada evolutiva, tem sim que ser orgânica, espontânea, mas nem por isso precisa ser uma bagunça generalizada. É possível ser assertivo nesse caminho, evitando algumas voltas que vão afastar você do seu real objetivo e simplesmente tomar o seu tempo à toa. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, levando em conta os atributos desse canal, a razão pela qual ele foi criado, eu resolvi voltar a gravar os vídeos com essa temática porque eu tenho visto, até atendido muitas pessoas que se encontram numa situação parecida com a que eu me encontrei há alguns anos atrás. E eu acho muito importante a gente compartilhar experiências, erros, acertos, para que outras pessoas de repente possam minimizar uma trajetória que pode não ser tão legal assim. Alguns anos atrás, quando eu comecei meu processo de expansão de consciência, eu assisti um vídeo do canal Infinitando, do Edu, um canal muito legal inclusive de se seguir, onde ele falava que uma das formas de você se aproximar do seu eu superior é simplesmente fazendo aquilo que você tem vontade. Aquilo me chamou muita atenção, falei, nossa, mas é tão simples assim, né? E aquilo me chamou a atenção não só pela simplicidade do princípio, mas pela complexidade de aplicação desse princípio também, né? Afinal de contas, vocês podem não perceber, mas fazer aquilo que nós temos vontade é algo muito difícil. Nós vivemos uma sociedade onde a gente sempre é ensinado a identificar nossas obrigações, né? Esses dias eu postei um vídeo falando sobre isso. Quando você não está bem, quando você está se sentindo mal, a primeira coisa que você pensa é: o que eu preciso fazer para sair disso? Ninguém pensa assim, o que eu gostaria de fazer para sair disso? Então, para que a gente comece nesse fio da meada que eu coloquei aqui, de se aproximar do seu eu superior, fazendo simplesmente aquilo que você gosta, é preciso que a gente retome um assunto que é recorrente aqui nesse canal e que eu não canso de falar e vou continuar falando sempre devido à dificuldade que eu encontro de praticar isso, né? É a luta que existe entre a razão e a emoção, entre a nossa mente, que grita, xinga, fala alto, faz escândalo, chama atenção, esperneia, e o nosso coração, sempre tão calmo, tão sereno, tão sábio, mas tão educado, que fica ali no cantinho dele sussurrando, esperando para ver se você vai ouvir o que ele tem para te dizer. Desde muito pequenininhos, para que a gente possa encontrar o nosso lugar na sociedade, nós somos ensinados que nós temos uma série de obrigações. Nós somos ensinados a seguir as regras e nós somos ensinados a identificar as nossas necessidades. E para que você tenha assertividade no seu caminho de evolução espiritual, de autoconhecimento, é preciso que você substitua todos esses conceitos. É preciso que você entenda que você tem liberdade. É preciso que você aprenda a seguir a sua intuição. E é preciso que você aprenda a identificar os seus desejos. Esqueça aquela ideia de que você está aqui por um propósito, você tem um objetivo e normalmente esse objetivo está ligado a ajudar os outros, está ligado a fazer outras pessoas chegarem em tal lugar. Esqueça isso. Você está aqui nesse planeta para viver, você está aqui nesse planeta, nessa jornada, nessa etapa da jornada, nessa encarnação para ser feliz. O seu processo de evolução, o seu processo de autoconhecimento não precisa ser uma coisa difícil, complicada, e normalmente a gente costuma se interessar pelos caminhos que são os mais difíceis, os mais complicados, os mais dolorosos, né? Porque a gente acha que esses são os mais assertivos, e não. Você está aqui para viver, você está aqui para ser feliz, e quanto mais você identifica os seus desejos, aquilo que você gosta, aquilo que você está com vontade de fazer, a direção que você está tendo vontade de seguir, mesmo que pareça mais fútil e banal, quanto mais você explora isso, mais você começa a se autoconhecer. Às vezes para continuar seguindo na mesma direção, e às vezes para entender que não era nada daquilo que você queria e conseguir abrir mão daquilo de uma forma tranquila, de uma forma consciente. Mas então, entenda que se você tiver um grande propósito nessa terra, você não vai descobrir isso perseguindo um grande propósito. Você vai descobrir isso perseguindo aquilo que você está com vontade de perseguir. Então, abandone um pouquinho a questão das regras que você já conhece muito bem e comece a identificar aí as suas vontades. Esqueça um pouquinho das suas obrigações e comece a prestar atenção na sua liberdade. E pare um pouquinho de prestar atenção nas suas responsabilidades, porque você já cumpre com todas elas muito bem, e comece a prestar atenção
nos seus desejos, nas suas vontades, naquilo que você está com vontade de fazer. Um outro ponto muito importante de ser discutido, já na sequência desse que nós acabamos de falar, é a questão da espontaneidade. É claro que o caminho para o autoconhecimento e a jornada evolutiva tem que ser algo espontâneo, mas nem por isso tem que ser uma briga de foice no escuro. Nem tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Nem todas as voltas repetidas que você dá ou os trocentos tiros que você dá no escuro esperando acertar alguma coisa precisam necessariamente ser dados. Entenda que nós sempre ouvimos, né, que o importante não é o caminho, o importante não é a chegada, é o caminho. O importante não é o destino, mas é o caminho que você percorre até chegar lá. Eu concordo plenamente com isso. Agora, se o mais importante não é o destino, não é a chegada, mas o caminho, essa viagem ela tem que ser muito bem planejada, tem que ser muito bem definida. Entenda que definir a sua viagem, o seu caminho espiritual, não é como definir as suas férias, né? Isso é uma questão de logística, matemática. Você vai lá, escolhe o destino, vê se você tem dinheiro, quando é que você chega, quanto tempo leva para chegar, como é que você vai fazer para ir, como é que você vai fazer para voltar. Não. A sua jornada espiritual, a sua viagem espiritual também tem que ser planejada, mas não é um planejamento logístico, e sim um planejamento emocional. E para isso você precisa de um ingrediente muito importante, que a maioria das pessoas esquece. Você precisa de centramento, você precisa de serenidade, você precisa de silêncio. Você precisa parar de escutar as milhares de opções que a sua mente está te oferecendo e ver em que direção o seu coração está pedindo que você vá. Pare um pouco de ouvir o que tantos youtubers estão falando. Pare um pouco de prestar atenção em todas as tendências espirituais que estão surgindo. A gente está numa época da humanidade onde os meios para você encontrar a espiritualidade, as terapias holísticas, isso tudo vai aflorar cada vez mais e as opções vão ser infinitas. E se você for seguir a sua cabeça, você com certeza vai enlouquecer, vai ficar dando um tiro para cada lado e não vai chegar em lugar nenhum. Então, entre tantas pessoas falando na sua cabeça, como eu aqui, por exemplo, entre tantas opções que estão aparecendo, entre tantas tendências, escolas, o que chama a atenção do seu coração? Aliás, você consegue ouvir o seu coração primeiramente, né? Nós temos um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso, sobre a razão e sobre a emoção. Você consegue ouvir o seu coração? Você consegue saber em que direção o seu coração está palpitando para que você vá e diferenciar essa palpitação do coração da agitação da cabeça, dizendo, olha aquilo ali é tão legal, olha aquilo ali todo mundo está fazendo, vai ser maravilhoso, vai lá, faz aquilo, olha isso aqui que da hora, tá todo mundo falando sobre isso, então isso aqui é a bola da vez, vai lá. Sabe, gente, eu lido com pessoas que estudam tanto, fazem tantos cursos, tem tantas vertentes mágicas diferentes, que eu fico cansado só de conversar com essas pessoas. E eu fico pensando como é que eles dão conta de fazer tudo isso. E aí nesse momento eu preciso muito compartilhar a minha experiência pessoal com vocês. Cuidado para que você não coloque a sua jornada evolutiva em função do conhecimento, a sua evolução pessoal em função do aprendizado. Não inverta a ordem das coisas. Todo conhecimento disponível é que está em função da sua jornada espiritual. Todo aprendizado que está ao alcance dos dedos hoje é que tem que ser para que você se encontre e não vice-versa. Então eu vejo muitas pessoas que das duas uma, ou o estudo, o aprendizado, o conhecimento se tornou um fim em si mesmo, ou pior do que isso, as pessoas acham que evoluir-se, conhecer-se melhor, né, estar numa jornada evolutiva é se entupir de uma série de bagagens, de uma série de conhecimentos, de uma série de aprendizados que às vezes no dia a dia ele nem usa, ele nem sabe para que serve, mas ele vai acumulando. Ele vai acumulando, ele vai acumulando. Entendam que existe uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é bom, é muito legal. Mas ter uma série de conhecimentos é como ser uma grande biblioteca. E quando eu entro numa grande biblioteca, eu vou lá naquilo que eu preciso. E para procurar aquilo que eu preciso dentro de uma biblioteca, às vezes todos os outros livros que são igualmente importantes, eles mais me atrapalham do que me ajudam. Porque eu preciso procurar um negócio especificamente, mas tem um monte de livro em volta. E você precisa escolher se você quer ser uma grande biblioteca, onde você tem uma dificuldade enorme de encontrar aquilo que você precisa, ou se você vai simplesmente reunir dentro de você os conhecimentos que estão necessários para você chegar onde você precisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante a pandemia, naquela época mais
grave que a gente ficou todo mundo trancado dentro de casa, eu estava estudando 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo. E foi nessa época que o Seu Veludo começou, meu guardião, Laroyer, Seu Veludo, que ele começou a falar para mim que eu tinha que trabalhar com dragões. Nessa época eu estudava bruxaria natural, que eu sempre estudei, né, desde que eu conheci a bruxaria. Nessa época eu estava estudando druidismo. Nessa época eu estava estudando alquimia. E eram, assim, todos os caminhos que igualmente me chamavam a atenção. Só que, de repente, não era mais aquelas coisas que estavam em função de me ajudar a evoluir. Era eu que estava em função de fazer tudo aquilo. Eu tinha um monte de rituais, eu tinha práticas, eu tinha liturgia, eu tinha estudos e eu não conseguia dar conta. E aí eu comecei a fracionar o meu dia para que de tal hora eu lesse o material desse curso, de tal hora eu fizesse aquela prática. E aí isso tudo, em vez de me ajudar, me alavancar na direção do meu autoconhecimento, essas coisas começaram a me escravizar e eu comecei a ficar muito mal, porque eu me cobrava muito, porque eu não fazia nada bem feito. E aí eu parei tudo, fiz uma relação, fui meditar, fui procurar meus guias e mentores, usei o pêndulo e decidi e defini o que eu ia abandonar e o que eu ia colocar em ordem de prioridades. Então, a alquimia, que é uma coisa que eu amo tanto e que eu tenho tanta vontade de voltar a estudar, saiu do meu menu. O druidismo continuou, que era algo que eu achava que eu ia abandonar, continuou, mas até hoje o druidismo para mim é como se eu estivesse ali no barquinho, é como se eu estivesse ali nas portas de Avalon, sabe? As brumas não se abriram completamente para mim ainda, eu não entrei ali, mas meu barquinho tá lá. E nesse meio tempo eu abandonei essas coisas e chegaram os dragões. E os dragões hoje são o meu carro-chefe, é o que eu mais uso tanto terapeuticamente enquanto profissional, né? Quanto o estudo mais pulsante na minha vida e aquele que mais me ajudou na direção que eu queria. E na época eu nem estudava isso. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É preciso que você se centre e que você seja frio. E que você pare para pensar no seguinte: tudo que eu estou fazendo me acrescenta, me agrega aqui, não aqui, aqui. Tudo que eu estou fazendo me impulsiona num caminho de autoconhecimento, me impulsiona num caminho da minha descoberta pessoal, me torna uma pessoa melhor, me torna um magista melhor, me torna uma pessoa que anda na direção do propósito que eu quero. Não tenha medo de desistir, não tenha medo de abandonar coisas no meio do caminho, não tenha medo de parar com as coisas, tá? Não tenha medo de fazer isso. Outra coisa que nós aprendemos, né, ocidentalmente, é que desistir é feio, voltar para trás é feio, parar as coisas no meio do caminho é feio. Feio é você ter um monte de coisa que você não dá conta. Feio é você se tornar uma grande biblioteca entupida de conhecimento que você não usa. Então não tenha medo de parar e passar uma foice. Olha, isso aqui eu vou parar, isso aqui é legal, mas eu não posso fazer mais. Ou isso aqui é legal e eu não posso fazer agora. Tem coisas que você conheceu agora, que chamaram sua atenção, que elas podem voltar na sua jornada evolutiva daqui a um tempo. Nem tudo você precisa fazer agora, nem tudo você precisa fazer ao mesmo tempo. Porque todos os seus colegas, por exemplo, estão numa vertente mágica, você tem que estar também. Dane-se! Se todo mundo está indo naquela direção e está sendo ótimo para eles, de repente não vai ser tão bom assim para você. O que é bom para você? Só o seu coração pode dizer. Não há um mestre, não há um líder, não há um mentor espiritual, não há um conhecido, não há um terapeuta holístico, não há um youtuber. Ninguém pode dizer para você qual é o melhor caminho para você seguir. Só o seu coração e o seu eu superior, os seus guias e mentores é que vão falar isso para você. Então você precisa se centrar, parar, sai dessa bagunça toda. Porque no meio do olho do furacão, né, tentando pesquisar caminhos novos para seguir, enquanto você está tentando dar conta de vários outros, você nunca vai achar o seu caminho. Então pare, respire, se centre, abra mão de algumas coisas, comece a fazer outras de repente que vão surgir, e outras você coloca no escopo futuro. Eu tenho 3 altares aqui. Tenho o meu altar dos dragões, eu tenho o meu altar da bruxaria e eu tenho o meu altar do druidismo. O meu altar do druidismo, eu não sei ainda para que ele serve. Ele está aqui, as brumas não se abriram para mim, mas eu sei que no momento certo isso vai ocupar o lugar certo da minha vida. E está tudo bem, está tranquilo quanto a isso, eu não preciso me preocupar com isso agora, porque não é isso que meu coração está pedindo agora. Entenda da seguinte forma: se a jornada evolutiva nessa encarnação, né, se a jornada por autoconhecimento é uma viagem, você prefere viajar como um mochileiro, ágil, rápido e que pode
em pouco tempo levantar acampamento e ir para outros lugares, ou você prefere viajar cheio de malas e cheio de bagagens que são pesadas, te atrapalham, te atrasam, te trazem apego e que você não usa metade das coisas que está dentro dessas malas? Pensa a respeito disso. Não tenha medo de errar, não tenha medo de desistir e não tenha medo do desconhecido, como nós aprendemos a ter na religião dominante, né? O desconhecido é sempre uma coisa que tem que ser temida. Não, o desconhecido é algo que tem que ser descortinado. É interessante você entender que quanto mais você avança na sua caminhada evolutiva, mais o alvo aumenta de tamanho, só que quanto mais ele aumenta de tamanho, mais longe ele fica, já que o destino que você procura não é um ponto a ser localizado no mapa, mas sim uma espiral evolutiva. Como eu sempre converso com a minha amiga Tani, um beijo Tani, a gente está sempre passando nessa espiral evolutiva pelos mesmos lugares. E o importante é que quando você passar de novo pelo mesmo lugar, você identifique que você está no mesmo lugar. Aquele lugar pode ser igual, o caminho pode ser o mesmo, mas você, o caminhante, é que realmente mudou ao passar novamente por ali. Espero que você tenha gostado desse vídeo, é isso que eu queria compartilhar com você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, deixar aí o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque isso vai ser importante para elas e para o canal também, com certeza. E claro, se você precisar de alguma ajuda para encontrar os subsídios que você precisa nesse caminho, conte com esse amigo oraculista, bruxo e terapeuta holístico também. Estou à disposição de vocês nos contatos que ficam aqui na descrição. Beijos e até o próximo vídeo.